Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é 29 de outubro, é uma quarta-feira. Faz uns dias que eu não compartilho a palavra aqui com os irmãos, com os amigos. Então, hoje vamos retomar. Vamos começar a oração? Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos diante do Senhor e da sua palavra, não que mereçamos, mas porque o Senhor nos amou primeiro e nos concedeu salvação tão maravilhosa. E é somente por intermédio de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós adentramos no trono de glória e te agradecemos e te pedimos, fala conosco, da autoridade do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, let's go. Hoje é dia 29 de outubro. A leitura de hoje, ela está em Salmo, capítulo 9, dos versículos 7 a 10. E o versículo-chave é o 10, que fala: quem conhece teu nome confia em ti. O tema da lição é: você pode confiar em Deus. Nós podemos confiar no Senhor. Amém? E essa palavra sempre vem ao encontro daquilo que o meu coração está clamando diante do Senhor. É maravilhoso como o Senhor fala conosco. Ele realmente não nos deixa só. Aquele que o ama o segue e ele se manifesta a cada dia. Então, Salmo 9, dos versículos 7 a 10. Amém. Versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Primeira coisa, meus amigos, meus irmãos, o Senhor permanece no trono. O mundo jaz no maligno, o mundo vive debaixo de um domínio, de um poder maléfico, mas Deus continua no seu trono. Ele continua sendo o Senhor. Tudo o que o inimigo pode fazer na vida do crente, eu digo na vida do crente. Por quê? Porque se você não vive uma vida debaixo da autoridade do Senhor, você não está debaixo da proteção do Senhor. Então, o inimigo ele pode te tocar. Você está dando autorização para ele de tocar. Exemplo, a palavra de Deus diz que nós não devemos ter vícios. Mas se você prefere ceder ao vício, não se libertar desse vício, continuar, você está dando autorização para o mal lhe tocar. Você mesmo está optando por isso. Eu não quero dizer que a vida do convertido, do cristão, somos o tempo todo corretos, andamos o tempo todo na linha. Não, nós continuamos sendo ser humano, carne. Nós continuamos vivendo debaixo desse corpo que foi amaldiçoado no Éden. Mas esse não é o nosso caminho de vida. Nós podemos ter uma queda, podemos, como diz, sujar os nossos pés, porque somos seres humanos, podemos em algum momento fazer algo que não é aquilo que é a condução da nossa vida, porque somos seres humanos. E é aí que a graça do Senhor é maravilhosa, mas a nossa opção de vida é seguir os caminhos do Senhor, andar em obediência, fugir do mal. Você olhou o mal, eu posso pecar, então eu vou fugir para o outro lado. Por quê? Porque eu tenho um Senhor, eu tenho um senhorio sobre a minha vida. Então, o Senhor, ele continua sentado no trono. O mundo jaz no maligno, mas o trono ainda é de Deus, nos céus eternos. O inimigo só vai tocar na vida do cristão, na vida do fiel, se o Senhor permitir. E se o Senhor permitir, Ele te dará livramento, Ele te conduzirá, Ele te levará à sua maravilhosa salvação, Ele te dará a eternidade. Então, na vida do cristão, o Senhor, Ele tem toda essa autoridade. E os demais? Ele continua sentado no trono. Toda a lei espiritual, a lei natural, todas as leis de ordenanças são do Senhor. Ele é o Criador. Ele continua sendo Deus. Ele pode hoje, meu irmão, meu amigo,
Se você está num caminho completamente contrário a Ele, contra o caminho avesso a Ele pode hoje te chamar para o caminho dele. Abre o teu coração, ok? Abre o teu coração, deixa o Senhor falar contigo, porque essa é a vontade dele para a tua vida. Amém? Ele continua sentado no trono, ele continua sendo Deus maravilhoso sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a natureza, sobre tudo. Ele continua sentado no trono e é Senhor. E ele não está sentado no trono simplesmente para dizer eu sou Deus, eu estou sentado no trono, o trono é meu, eis-me aqui. A palavra diz que ele está sentado no trono para julgar. Ele está sentado no trono para julgar. Então, meu irmão, se você está sendo injustiçado por alguma situação, se as coisas, as pessoas estão se levantando, e os sistemas estão se levantando, e o maligno está se levantando, fique sabendo você que o Senhor está sentado no trono, é dele, ele reina, e ele está sentado lá não é para dormir ou simplesmente para demonstrar que ele é soberano, mas ele está sentado no trono para julgar. Ele julga a tua causa. Ele julga a tua causa. A mensagem de hoje é confiança em Deus. Amém? Então, se você está sendo injustiçado, se você está sendo perseguido, fique você sabendo, o Senhor está sentado no trono e Ele está a julgar. Ele está a julgar e Ele é justo juiz. Então, mesmo se você esteja vivendo debaixo de uma submissão a um juiz terreno que está sendo injusto, porque a palavra de Deus diz que isso acontece, não é? E nós vemos que sim. Saiba que lá em cima há um justo juiz que está sentado no trono, ou seja, ele é soberano, ele tem todo o poder e ele está a julgar. Ele é quem julga. Amém? Se você está sendo injustiçado, fique você sabendo, o Senhor está a julgar e é Ele quem julga. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então ele não julga só a igreja, ele nos julga a igreja sim, ele olha para nós e ele nos chama a sua presença e ele nos concede o seu Filho gracioso e ele está sentado a julgar. Mas ele julga o mundo e os povos, né? Não há limite para o seu poder, para o seu domínio, meus irmãos. Então, por mais que hoje nós vejamos muita injustiça no mundo, não nos desanimemos, não nos abatamos, permaneçamos firmes na confiança de que há um Senhor sentado no trono que está a julgar os povos e as nações. Amém? E ele julga com justiça. Ele julga com justiça, ele não julga com parcialidade. Ah, não, aqui é do meu grupo, então eu vou julgar dessa forma. Muitas vezes, meus irmãos, eu posso falar como igreja, nós, igreja, até achamos, nós temos um lugar privilegiado na presença de Deus. Não existe isso. Nós estamos na presença de um juiz justo. Ele nos julga a todos de forma igual. Então, se você é irmão em Cristo, meu irmão, e você ainda está vivendo uma vida como se não fosse, eu não vou nem exemplificar, como se não fosse, fique você sabendo que o Senhor está contemplando. A palavra de Deus diz que aqueles que viram a glória da primeira aliança, que foi o monte flamejando e os 10 mandamentos e toda aquela glória, foram julgados. E nós também, ainda mais nós, que recebemos do Senhor o maior sinal de amor, que foi aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E se nós fizermos qualquer caso daquilo que é santo, santo, santo e maravilhoso, a maior obra de amor, de redenção feita por nós, seres humanos, se nós fizermos pouco caso disso, nós somos, sim, o Senhor contempla e nos julgará. Amém? Então, ele julga todos os povos com justiça e retidão.
O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. E aqueles que estão sendo injustiçados, que estão sendo oprimidos, o Senhor também é alto refúgio. Ou seja, você pode se refugiar no Senhor. Se você está sendo oprimido, o que é opressão? São forças muitas vezes maiores do que as que você tem, que tentam te travar, que te impedem, que te lançam debaixo de uma autoridade, de um poder que muitas vezes você não consegue, você está sendo oprimido. Fique você sabendo que o Senhor julga a causa do oprimido e do injustiçado. Então, se você está sendo oprimido e injustiçado, e muitos de nós, cristãos fiéis, sabemos o que é isso, nós vivemos na pele a cada dia o levante do inimigo, e não só do inimigo das nossas almas, mas o levante dos homens e o levante dos sistemas, porque nós confiamos no Senhor, nós vivemos debaixo dessa confiança, e muitos se levantam contra nós, exatamente por pensar: por que que ela não se abate? Por que que ele não se abaixa ao sistema? Por que que ele não vive como todos debaixo do sistema? Muitas vezes é um sistema maligno, é um sistema do mal, e você tem confiança em Deus, tem os olhos postos no Senhor, e você não vai viver debaixo e ser submetido a um sistema do maligno. Então, os inimigos se levantam, os seres humanos se levantam, muito só de olhar para você e ver que você é diferente, né? E isso nem sempre é o espírito do mal, do maligno. Às vezes é o espírito humano mesmo, né? Pessoas que muitas vezes não podem ser como você, ou não tem talvez o que você demonstra ter, e elas simplesmente, no espírito humano delas mesmo, não conseguem se controlar. Então, fique você sabendo que se você está sendo oprimido, injustiçado, o Senhor, Ele julga a sua causa. Ele também está, Ele é refúgio. Se refugie no Senhor, tenha confiança no Senhor. Ele é Deus, está sentado no trono, julga e é refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque o Senhor não desampara os que o buscam. Meus irmãos, você, para conhecer o Senhor, né? Para você confiar no Senhor, você precisa conhecê-lo. Se você não conhecê-lo, você não vai confiar. Isso é normal, você só confia naqueles em que você conhece e sabe que são dignos da sua confiança. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, e nesse motivo nós vamos orar, eu quero declarar diante para você que você precisa conhecer a Deus. Seja você irmão na fé, seja você uma pessoa distante da fé, você precisa conhecer o Senhor. E você só vai conhecer através da sua palavra revelada pelo seu Santo Espírito. E de que forma nós podemos fazer isso? Orando, em primeiro lugar, orando, colocando-nos diante do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, pela intercessão de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus está à direita de Deus, mostrando as suas chagas, mostrando o sacrifício que ele fez por nós, para interceder por nós. E é por isso que quando você orar, você tem que orar em nome de Jesus, pela intercessão de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz. Você só consegue acessar o trono santo, santo, santo de Deus se for por aquilo que Jesus fez na cruz. Nós estamos bem aqui embaixo. O Senhor Jesus foi lá e foi à cruz por nós, para podermos chegar a Deus. Então, quando você orar, você tem que orar em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor Jesus fez por ti, pela intercessão de Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. Somente um intercessor, somente um advogado nós temos, e ele é o autor e consumador da nossa fé, e o nome dele é Jesus. Por isso, quando orares, ora pela intercessão de Jesus. Ora
em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, por ti, pela intercessão do Senhor Jesus. Amém. Pede a unção do Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pede que Deus te unja com o seu Santo Espírito para te dar entendimento da palavra. E começa a ler a Bíblia. Começa nos Evangelhos, no Evangelho de João, que foi escrito e inspirado para o mundo inteiro. Começa a fazer a leitura, que seja um capítulo por dia, mas conhece o teu Deus, porque tu só podes confiar naquele que tu conheces. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você deve conhecer ao Senhor, o teu Criador, o teu Salvador, o teu Consolador. Amém? Então, ora, pede a unção e faz a leitura. E aquilo que tu lês, medita, contempla. O que tu não entenderes, ora ao Senhor. O que tu entenderes, louva, agradece, pede força, pede graça. Amém? Em nome de Jesus. Porque os que confiam no Senhor, os que conhecem o Senhor, confiam nele e sabem de todo o coração que o Senhor não desampara os que o buscam. O Senhor não desampara os que o buscam. Amém? Meu irmão em Cristo, em nome de Jesus, vamos buscar ao Senhor. O Senhor não nos desampara. Confia no Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono, não simplesmente porque Ele tem poder e autoridade para isso, mas Ele está sentado no trono a julgar. E Ele julga a tua causa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra tão maravilhosa e abençoada. Em nome de Jesus, Pai, eu quero lhe adorar, agradecer, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida, todos os milagres maravilhosos, todo cuidado, todo livramento, Senhor, toda graça, Senhor, todas as portas abertas e as portas fechadas. Lhe agradecemos maravilhosamente, Santo, 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 e que assim seja. E eu quero interceder, Senhor, por esse meu ouvinte, por esse meu irmão, por esse meu amigo, Pai, que hoje ele possa, na autoridade do nome de Jesus, buscá-lo e conhecê-lo mais, e que a sua confiança esteja no Senhor. Pai, livramento e socorro é o Senhor. Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia na paz do Senhor Jesus.